Muito bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez chegar nessa quarta-feira e mais um dia em que vamos extrair das Sagradas Escrituras a palavra de Deus, um assunto, um texto que sempre vai nos orientar, vai nos mostrar como viver da maneira que Deus quer que vivamos e também, claro, vai encher nosso coração de alegria e de esperança, nós que esperamos. Um dia desses, lá no alto, o Senhor Jesus vai apontar e vai levar cada um dos seus discípulos para as mansões celestiais. Você me conhece, meu nome é Valdir e hoje eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Tito capítulo 2, mas antes de entrarmos nesse texto, eu quero te convidar a dar o seu like, a fazer, você que ainda não fez a inscrição, faça a inscrição, é importante. Quanto mais inscrições nós temos, quanto mais likes nós temos, o YouTube entende que é uma publicação relevante e por esse motivo o nosso desejo é chegar, não para assim, para nos tornarmos conhecidos, mas para tornar conhecido assim a palavra de Deus. Quando eu crescer, quero ser como você. Nós já ouvimos essa frase, né? Alguém olha para o outro, e o que levaria uma pessoa a pensar assim, ó, quando eu crescer, eu quero ser como você? Normalmente falamos isso quando vemos uma boa referência, né? Algo que nós gostaríamos de copiar para a nossa vida. Alguém já disse, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. De fato, ficamos muito assim contentes, ficamos entusiasmados com um bom discurso, uma boa oratória. Ela inflama, ela emociona. Porém, o que fica mesmo é quando vemos que o comportamento da pessoa que falou tudo aquilo bonito autentica as suas palavras. Por isso que o nosso texto de hoje, tema de hoje, tornem a doutrina de Cristo atraente ou bela. E olha só o que o apóstolo Paulo disse, eu estou lendo na versão NVI, em Tito capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Jesus, nosso Salvador. Na minha versão, que a NAA diz, a fim de que manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A revista atualizada diz a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Às vezes nós vamos sair e assim olhamos para o espelho e dizemos, será que essa roupa combina comigo? Estou assim vestido adequadamente? Essa roupa orna comigo? Pois é. A pergunta que muitas vezes, como cristãos, nós devemos nos fazer é: essa atitude combina comigo? Que um dia criei, arrependi, assim, confessei Jesus como Senhor, desci as águas do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e hoje eu sou um seguidor de Jesus. Essa atitude combina comigo? Nesse texto, especialmente, olhando de maneira contextualizada, Paulo fala aos escravos no primeiro século. Naquela época, boa parte do Império Romano era composta assim por escravos, e com o tempo muitos deles foram se tornando cristãos. E alguns achavam que, por serem cristãos, não deviam mais assim responder, não deviam mais se submeter aos seus senhores, assim, aqueles que o compraram. E você sabe que a escravidão teve términos, sim, foi influenciado pelo cristianismo, mas foi influenciado por uma transformação de dentro para fora. É só nós lermos o livro de Filemão, por exemplo, e vemos como que alguns dos princípios que o apóstolo Paulo fala para Filemão e para Onésimo, que era o escravo, com o tempo contribuiu para que a escravidão deixasse de existir, e graças a Deus, em boa parte do mundo não existe mais escravidão. Então, Paulo está dizendo aos escravos que a conduta deles como escravos deveria ornar de tal maneira que isso levaria os seus senhores
a desejarem também ter Jesus como Senhor da vida deles. Ele diz, sejam submissos aos seus senhores e procurem agradá-los. No cristianismo, rebeldia é pecado. A rebeldia do filho ao pai, aos pais, dos trabalhadores aos patrões, só é permitida, até mesmo nossa, em relação ao governo, só é permitida a partir do momento em que esse governo ou essa autoridade está exigindo de nós um comportamento que é contrário ao ensino de Jesus. Nós temos Jesus como Senhor de nossas vidas e Ele é o Senhor dos senhores. E mesmo que alguém que tem autoridade sobre nós nos mande fazer algo, mas se for contra o ensinamento de Jesus, nós estamos autorizados a dizer não. Mas se não for contra o ensinamento de Jesus, a Bíblia ensina que o cristão fiel, ele é submisso, assim, sujeito às autoridades. Eu sei que como isso é difícil, especialmente porque nenhuma autoridade é como Jesus, que é perfeito. As autoridades são humanas e frequentemente falham conosco. Então, por que os escravos deviam agradar o seu senhor? O livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 22 a 24 diz: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então o apóstolo Paulo diz que ser cristão é algo prático, e colocando no contexto daquela época, que ele está falando especificamente para os escravos, que eram maioria na igreja, ele diz, não respondam, não furtem, mostrem pessoas dignas de confiança, não sirvam somente quando o Senhor está olhando, mas quando Ele também não está olhando, continuem servindo, porque vocês não estão servindo, o seu Senhor não é aquele Senhor de carne e osso, o seu Senhor está lá no céu e para Ele não há acepção de pessoas, porque Ele é Senhor de todos. Qual é o resultado disso? O apóstolo Paulo diz, vai ornar, vai tornar atraente os ensinos de Jesus. Pois as pessoas vão ver que não temos apenas palavras bonitas, mas verão também que, além dessas palavras, existem atitudes que autenticam essa palavra, que nos mostram como verdadeiros seguidores de Jesus. E com isso nós ornaremos a doutrina de Jesus, tornaremos a doutrina de Cristo atraente, e as pessoas, inclusive, terão interesse de ir a Jesus, porque verão em nós réplicas de Jesus, verão em nós pessoas que estão autenticando aquilo que Jesus ensina. Você pode pensar, mas hoje não existe mais escravos, portanto hoje esse texto não se aplica. Eu dou graças a Deus de fato, que hoje em dia não temos escravidão, pelo menos no Brasil. Claro, de vez em quando vemos alguma coisa análoga à escrava, mas no geral, no Brasil, nós não temos escravidão como havia no passado. No mundo em geral, não existe aquela escravidão como no passado, pelo menos na maioria das nações. Aí você vai me dizer assim, você fala isso porque você não conhece o meu chefe. Meu chefe me trata quase como escravo. Pode ser. Mas provavelmente ele não faz com você, nem faz comigo, aquilo que os donos de escravos faziam com seus escravos no primeiro século. Então, eu trabalho no serviço público e esse texto ele deve ser aplicado. Infelizmente, às vezes, muitos estão ali apenas para receber o seu salário no dia do pagamento, e com isso, eu estou falando do serviço público, às vezes o serviço público tem uma má fama. Tudo bem, existe uma injustiça, existe a mídia que joga contra o servidor público, isso também é uma verdade, porém, às vezes o próprio servidor dá motivo quando a pessoa vai ser atendida nas repartições públicas e às vezes não tem um atendimento como deveria ter, um atendimento solícito, um atendimento assim esforçado, um atendimento que procura resolver a sua situação. Então, o trabalhador cristão e também o servidor público cristão, estou falando de uma maneira geral, ele deve ser diferente. O discípulo de Jesus deve ser excelência em seu comportamento.
E aqui estou falando baseado no texto como trabalhador. Deve chegar no horário e não pegar atestado quando é desnecessário. Deve estar sempre pronto para colaborar. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma hora de almoço, às vezes quando passa um pouquinho, por algum motivo, eu faço questão de avisar os meus, assim, os meus superiores, dizendo, olha, eu vou compensar. Eu vou compensar. Às vezes tem uma hora de almoço, mas às vezes almoço antes de uma hora, volto a trabalhar. Por quê? Porque precisamos entender que nós, como trabalhadores, nosso chefe, nosso patrão, no meu caso, eu trabalho no Poder Judiciário, não é o presidente do Tribunal de Justiça, não é nem a população. O meu patrão é Deus que está lá no céu e Ele está olhando e está vendo a maneira como eu estou agindo. Eu devo trabalhar bem porque dali eu tiro o meu pão, o meu salário, que vai garantir o meu pão de cada dia, que é o meu salário para sobreviver, e por isso eu também devo me esforçar para trabalhar bem. Às vezes surge um serviço extra e precisamos, assim, às vezes, de voluntários. Infelizmente, há pessoas que sempre colocam o corpo fora, não querem colaborar. Então, o trabalhador cristão, o servo de Jesus, deve ser aquele que se esforça para dizer, eu estou aqui, eu sou um voluntário, está precisando de mim, eu vou ajudar. Às vezes, no ambiente de trabalho, se torna um ambiente ruim, fofoca, fala mal dos colegas, fala mal do patrão, fala mal dos chefes, fala mal dos supervisores, às vezes fofoquinhas, um colocando um funcionário contra o outro. O servo de Jesus não entra nesse tipo de coisa. Ele vai se recusar a participar de grupinhos. Ele vai se recusar, por exemplo, a ficar assim naquela coisa de falando mal, às vezes fofocando, criando um ambiente. Pelo contrário, o servidor de Jesus, ele é um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus lá em Mateus capítulo 5. Então, ele vai, pelo contrário, ele não vai colocar lenha na fogueira. Porque depender dele, ele vai se esforçar, inclusive, para que haja paz no ambiente de trabalho. Então, o trabalhador cristão, ele está sempre observado. E às vezes, como cristão, nós podemos falar para o nosso colega de trabalho, para o nosso chefe, para o nosso superior, falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus, falar que Jesus, o evangelho dele muda nossas vidas, porém as pessoas podem olhar para nós e verem exatamente uma atitude contrária. E o nosso comportamento não vai autenticar a boa mensagem de Jesus que estamos falando. Claro que eu não estou querendo dizer com isso que o trabalhador cristão ele não pode usar dos seus direitos. Sim, aquilo que a lei nos garante, podemos, e eu diria que até devemos, assim, utilizar. Mas o trabalhador cristão, ele é aquele trabalhador que ele é uma pessoa sempre de boa vontade. Sempre que alguém precisa, ele está pronto para ajudar. Agora, eu quero ir além disso, além do trabalhador cristão. O nosso tema de hoje é torne a doutrina de Cristo atraente. Eu quero ir além do texto aqui. Eu pergunto para mim e para você, temos tornado a doutrina de Cristo atraente? Temos mostrado através da nossa vida a beleza de seguir a Jesus? Há certos comportamentos que não ornam com a pessoa que declara Jesus como Senhor de sua vida. Eu vou dar assim alguns exemplos. Há certos linguajares que não ornam com alguém que diz ser Jesus o seu Senhor. Aliás, no próprio Tito, capítulo 2, versículo 7, ele diz: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então, a minha língua não pode ser uma língua ferina, não pode ser uma língua fofoqueira, não pode ser uma língua que denigre os outros, não pode ser uma língua mentirosa, não pode ser uma língua que fala palavrões, que rebaixa os outros. Porque é uma língua abençoada, deve ser uma língua abençoada, porque tem sido transformada pelo Evangelho de Jesus. Há certas festas que não condizem com o discípulo de Jesus. A gente ouve dizer na época do carnaval, tem grupos cristãos que querem fazer seus blocos no meio do carnaval. Não orna com alguém que um dia disse que Jesus seria Senhor de sua vida. O carnaval, a festa da carne, não orna com o discípulo de Jesus.
Não orna. Não venha com a ideia de que eu vou estar lá para ganhar as pessoas. Não, isso não orna. Então tem certos lazeres, e você sabe o que eu estou falando, que não orna como discípulo de Jesus. Há também certos, além de festas que eu falei, certos lazeres, certos lugares. A pergunta que eu e você, que cada discípulo de Jesus deve fazer, antes de entrar em um lugar é: Jesus entraria comigo aqui e participaria comigo tranquilamente? E nós sabemos. E se o Senhor não entraria, talvez seja um lugar que eu, como seguidor dele, também não devo entrar. Há certos modismos que não tem nada a ver com o cristão. Não tem nada a ver. Às vezes, se nós olharmos lá atrás, foram coisas que vieram de pessoas, até pessoas que não tinham nada a ver com Jesus. A gente vê, às vezes, certos cristãos, jovens cristãos, fumando narguile. Então, além de estarem atentando contra o seu próprio corpo, que faz mal isso para a saúde, isso não orna com um jovem que disse um dia que Jesus seria Senhor da sua vida. Geralmente os pais insistem para que não façam isso. Assim, os líderes da igreja, aqueles que estão servindo na igreja, insistem também, mas mesmo assim o jovem é rebelde e quer agir do seu modo. Então, isso orna com o cristão, isso orna com alguém que tem Jesus como Senhor de sua vida. Se você é discípulo de Jesus e você se vigia, às vezes você vai ouvir alguém falar assim: não convida fulano de tal, ele não participa, ele é crente, a igreja não permite. Ou para tentar realmente atingir a gente, ele diz: o pastor dele não deixa. É uma acusação falsa. Eu não faço, ou eu às vezes não faço certas coisas, ou faço outras, porque o discípulo de Jesus não é só deixar de fazer, é fazer também, é amar o próximo, é buscar o bem dos outros, é elogiar aquele que muitas vezes todo mundo critica. Não é por causa da igreja, ou por causa mesmo, como eles falam, do pastor ou de algum irmão, que a gente sempre tem algum irmão que nos orienta. Não, é por causa o meu pastor, sim, Jesus. Por ele ser o meu Senhor e por ele ter morrido na cruz por mim e por a minha vida estar sendo tão abençoada por ele, isso faz com que eu evite certos comportamentos errados. Quando agimos como discípulos do Mestre, podemos até ser criticados. As pessoas vão dizer: esse sujeito é careta, esse sujeito é assim assado, ele não fica muito com ele não. Mas quando alguém daquele grupinho pensar em vida espiritual, pensar em seguir Jesus, passar por uma crise na vida que o aproxime de Deus, tenha certeza, ele não vai atrás dos amigos da balada. Ele vai exatamente atrás daquele que ele sabe que não somente por palavras, mas por ação, vive seguindo Jesus como o seu Senhor. Você quer ver mais um exemplo que talvez alguns não concordem? Há anos, por exemplo, eu não coloco um gole de qualquer coisa alcoólico não bebo. Não bebo cerveja, evito tomar vinho, coisas assim. Por quê? Porque, ao meu ver, não orna com um seguidor do carpinteiro que foi crucificado por mim. Tem um texto na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,22, que diz: abstendo-vos de toda forma do mal. Uma latinha de cerveja, muitas vezes, foi combustível para uma briga feia, até com assassinato. Uma latinha de cerveja, alguém tomou, foi dirigir, matou alguém, ou às vezes acabou morrendo também, porque assim, o álcool ele sobe, e a gente sabe que o álcool ele faz mal. Então, por quê? Eu não estou criticando quem faz. Cada um tem Jesus como Senhor. Eu, como servo de Jesus, há anos evito tomar cerveja, qualquer tipo de bebida alcoólica. Por quê? Porque eu olhando assim, não orna com alguém que é discípulo do Mestre. Então, por esse motivo, eu não faço isso, apesar, como eu estou te falando, você é servo de Jesus e não meu servo. A roupa que estou usando orna com alguém que se diz seguidora de Jesus? Deve ser a pergunta que uma mulher... Será que aquela roupa que deixa assim o meu busto à mostra? Será que aquela roupa que deixa as minhas formas assim muito destacadas? Será que aquela roupa, aquela saia, aquele vestido, aquela saia muito decotada, muito assim? Será que isso orna com alguém que diz que Jesus é Senhor da sua vida? Então,
Será que vai olhar para ela e dizer, aquela é uma seguidora de Jesus? Ou vai olhar e vai até se escandalizar? Não estou dizendo que na igreja de Jesus tem uma imposição, veste isso ou veste aquilo. Mas o servo de Jesus, ele é criterioso em todas as suas atitudes, né? Tanto assim o homem como a mulher. As postagens do meu Face e demais redes sociais ornam com o discípulo de Jesus? Aquilo que eu posto no Face, será que é alguma coisa que um discípulo de Jesus deveria? Às vezes eu vejo irmãos postando palavrões, postando às vezes coisas imorais, postando às vezes imagens que denigram os outros, que assim, reduz os outros a nada, que humilha as pessoas. Isso orna com alguém que é seguidor do carpinteiro lá de Nazaré e que morreu por nós? Pois é. Olha só os exemplos práticos de alguém que quer tornar a doutrina de Cristo atraente. Todo mundo faz corpo mole no serviço. Ele não faz. Todo mundo toma todas após o serviço. Ela não. Todo mundo fala mal dos colegas, entra no fofoca no serviço. Ele não. Ela é a primeira a ser voluntária no serviço difícil. Por que ela age dessa maneira? Por que ele age dessa maneira? Porque faz questão de tornar a doutrina de Cristo atraente através da sua vida. Ela não somente prega Jesus, mas vive os ensinamentos de Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, através de suas atitudes, tem tornado a doutrina de Cristo atraente? Sua atitude, a minha atitude, tem sido atitudes em que as pessoas veem que ornam com alguém que diz que Jesus é Senhor de sua vida e que é o seguidor dele? Se a resposta for sim, eu quero dizer glória a Deus por isso. Que Ele continue a utilizar a mim e a você, que temos, claro, os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, mas que nos utilize para mostrar a esse mundo, através de palavra e através de atitude, o que é seguir a Jesus. Se não, se a doutrina de Cristo, se você não tem ornado a doutrina de Cristo através da sua vida, hoje é o dia de mudança. Todos os dias o Senhor está mais que pronto para nos dar uma nova chance e nos transformar e nos utilizar como instrumentos dele. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, faz a pesquisa, torne a doutrina de Cristo atraente e está lá a mensagem de hoje. Que nesta quarta-feira possamos viver de tal maneira, como diz Mateus capítulo 5, 47 em diante, que nos parecemos com filhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a mim e a você nesta quarta-feira.